Olá, boa quinta-feira. Eu sou Michele Bonilla em mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. Você já falou estas frases ou já as ouviu? Deus vai tratar com ele. Você vai ver. Eu perdoei. Agora é com Deus. Estou pedindo a Deus que faça justiça divina nesse caso, ou com aquela pessoa. Conhece algumas delas? Algumas destas frases fazem parte do seu vocabulário ou pensamento diário? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Se o seu coração está esperando que alguém pague pelo que fez a você um dia, então seu coração ainda não foi justificado. O que é um coração justificado? É um coração que teve provada ou reconhecida a sua inocência, um coração reabilitado. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as pessoas que dizem eu perdoei, mas anseiam diariamente a justiça divina e acompanham a vida daqueles que, segundo elas, já perdoaram, frequentemente nas redes sociais para ver se Deus já começou a executar a justiça divina. E quando elas veem a pessoa prosperando, sorrindo, indo para frente, elas ficam indignadas. Ai, Deus ainda não começou a justiça divina. Como cristãos, em vez de lutar pelos nossos direitos ou privilégios, nós precisamos lutar, sabe contra o quê? O nosso orgulho. Talvez alguém ache-se no direito de requerer justiça, né? Por dizer, eu sei que eu estava certo. Jesus respondeu a essa pergunta. Entre em acordo depressa com o seu adversário. Diz em Mateus 5:25. Recusando-se a defender-se, uma destas duas coisas ou ambas acontecerá. Primeiro, você abre mão do orgulho, o que abre os seus olhos para reconhecer falhas no seu próprio caráter que você desconhecia antes de fechar os olhos no orgulho. Segundo, se você estiver certa, você ainda estará seguindo o exemplo de Jesus Cristo, permitindo que Deus ocupe o seu lugar de direito como juiz na situação. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, mesmo que sofrendo injustamente. Para isso, vocês foram chamadas, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Este é o nosso chamado, seguir o exemplo de Cristo, que sofreu sem ser culpado. Esse preceito guerreia contra nossa mente natural, não é? Uma vez que sua lógica parece tão absurda. Entretanto, a sabedoria de Deus prova, mulheres, que a humildade, a obediência abrem espaço para o juízo reto de Deus. Defesa, correção, vingança, justificativas ou qualquer outra reação que seja apropriada devem vir da mão de Deus e não do homem. Uma pessoa que se vinga não anda na humildade de Cristo. Ninguém na terra possui mais autoridade que Jesus e ele nunca se defendia. A acusação contra Jesus era uma completa mentira. Não havia qualquer verdade naquilo de que ele foi acusado, concorda? Porém, ele não corrigiu seus acusadores nem se defendeu. O comportamento dele fez o governador se maravilhar com seu autocontrole. Ele nunca vira um comportamento assim por parte de um homem. Não sei se você já teve experiência de ir a um presídio, eu já. E uma das frases que a gente mais ouve, eu fui uma vez fazer uma reportagem sobre a história da vida de algumas mulheres que estavam lá, e a frase inicial
elas diziam: eu vou te contar, mas eu não tive culpa. E Jesus, mesmo não tendo culpa, não falou isso. Tanto que está escrito em Marcos 15, do 1 ao 5, que diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder, reagir? Veja de quantas coisas o estão te acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Será que acontece isso dentro das nossas casas? Lá no serviço, quando somos acusadas. Às vezes acusadas, queridas, até de algo que fazemos. Mas a primeira coisa é se defender, acusar, se justificar, não é? É difícil seguir os passos de Jesus, não é? Por que Jesus não se defendeu? Foi para que ele pudesse permanecer sobre o julgamento de seu Pai e, portanto, sob a sua proteção. Ou seja, quando nos recusamos, mulheres, a defender-nos, estamos escondidos sob a mão da graça e do julgamento de Deus. E não existe lugar mais seguro. O orgulho diz: defenda-se. Jesus diz: entre em acordo depressa. Ao fazer isso, você abre mão do orgulho e torna Deus o juiz da situação. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus, diz Mateus 18:4. Na hora, você pode pensar: mas se eu entrar em acordo agora, vai parecer que eu também estava errada. Livre-se do orgulho, e Deus fará sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia e provará a sua inocência. Quando nos humilhamos a obedecer a palavra de Deus, então o Senhor, com o seu favor, a sua graça e o seu julgamento reto, repousa sobre nós. Essa é uma atitude difícil de desenvolver, não é? Na nossa sociedade rápida, conveniente e fácil, geralmente falta-nos o vigor necessário para resistir pacientemente a uma acusação. O livramento de Deus sempre vem, mas em geral ele é diferente do que esperamos, mulheres. Seu livramento vem com grande glória. A humildade é o único caminho para o sucesso verdadeiro e duradouro. Examine, mulher, a sua batalha pessoal contra o orgulho. Você tem o hábito de se defender ou segue o exemplo de humildade de Cristo? Proponha seguir Jesus mais de perto, perdoe os seus ofensores, entregue-os a Deus. Mas lembre-se, mulheres, Deus não é como você. Deus não fará o trabalho sujo para que você não suje as mãos. A justiça de Deus não é assim. A minha vontade é ir lá e... mas deixa que Deus vai agir. Você não manda Deus. A justiça de Deus é diferente porque Ele é misericordioso. Por isso existem pessoas chateadas e até afastadas de Deus por ver aqueles que um dia lhe feriram prosperando, sendo felizes. Jonas 13:10 prova esse Deus amoroso e longânimo com um povo cujo excesso de pecado estava incomodando grandemente o Senhor. Depois do profeta Jonas pregar sobre quanto Deus estava descontente com aquele povo, o povo mudou. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho, como abandonaram a violência e atendeu à oração do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade de Nínive, como havia ameaçado. Querida, aqui está um caso importante. Não conhecemos o coração do nosso ofensor. Ficamos conhecendo um dia as ações que nos ofenderam, mas não o coração dele depois disso. Este Deus conhece e cuida para que aquele que um dia te ofendeu vá morar com Cristo na eternidade. Entendeu? Assim como Ele quer que você more com Ele na eternidade um dia. Só cuidado para que você não fique na vinda de Cristo por carregar uma raiz de amargura que está tão profunda que já chegou até o inferno. A coisa é séria. Observe Jonas 4, do 1 a seguir. Mas Jonas ficou profundamente descontente com Deus e se enfureceu.
Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas ficou irado porque ele pregou pela cidade durante 3 dias que Deus destruiria aquela cidade se eles não se arrependessem. Mas eles se arrependeram. E Jonas ficou indignado com Deus. Foi por isso que eu não queria vir, Senhor. Eu sei que tu é misericordioso. Quantas vezes estamos assim com Deus, hein? Senhor, tu prometeu castigar. Tu prometeu que aqueles que fizessem assim, iriam pagar. Mas você conhece o coração do ofensor? Esse é o nosso Deus, e amém por isso. Pois se ele não fosse misericordioso, o que seria de nós? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Agora, eu perdoei, mas anseio a justiça divina é não ter um coração justificado. E o segredo está aqui em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra, tá prestando atenção? E que não se lembra mais dos seus pecados. Você tem noção do que é o Deus dos deuses? Não se lembrar dos seus pecados? Por isso que a Bíblia diz que aquele que alcança o perdão deve viver sorrindo, porque é uma alegria maravilhosa. Queridas, nós não teremos amnésia como seres humanos, como seres que não são divinos para conseguir esquecer do que ocorreu, de quem um dia nos feriu, mas podemos escolher não lembrar. Podemos ser senhoras das nossas emoções. A Bíblia diz que a gente pode dominar o nosso eu. Não querer lembrar é substituir os pensamentos, os discursos. Tem mulher falando do que o ex fez para ela há 25 anos. Ninguém mais suporta o discurso dela. Ex, se você colocar no dicionário a palavra ex, você lerá assim: movimento para fora, tirado de, para indicar uma pessoa que deixou de ser algo. Entendeu? Tire da sua mente, do seu coração, substitua palavras, pensamentos, ocupe os seus pensamentos com outras coisas. Reavalie as suas ações e escolhas, se elas não acabam sendo uma forma de tentar vingar-se, mostrar-se, chamar atenção, porque o seu coração ainda não foi justificado. Ainda que o seu discurso diga que você já perdoou, o seu coração tem uma raiz de amargura. E raiz prende a gente na terra. E nós não queremos ficar aqui, não é? Nós queremos subir e morar com Cristo. Vá para frente, para depois ir para cima. Abra a mochila e tire algumas pessoas, situações, épocas, estações da bagagem e acelere o passo em direção a uma nova vida que Deus tem para você, querida. Que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau os seus pensamentos, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Abandone esse coração julgador, esse coração que anseia a justiça divina, mas na verdade você torce para que Deus faça o que você gostaria de fazer. Isaías 55:7. Ele dá de bom grado o seu perdão. E espero mesmo de você.
Eu medito neste devocional daqui, você promete fazer o mesmo daí? Envie este devocional às mulheres importantes da sua vida. E se você deseja amanhecer com uma palavra do Senhor, um olhar feminino da palavra do Senhor, envie um WhatsApp para 48 99914 3388. No Telegram, o canal é de Mulher para Mulher. E no Instagram você me encontra, Michele Fernandes Bonilla. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira.